apresentar aqui, e hoje nós vamos falar de 3 filósofos, né, de 3 assuntos extremamente polêmicos, né? São os filósofos, o Karl Marx e o Nietzsche, junto com Freud, são chamados dos mestres da suspeita. E hoje nós vamos falar do Hegel, do Marx e do Nietzsche. Então vamos lá. Acho que vocês estão vendo aí a minha apresentação. Então, a filosofia no século XIX. O século XIX, ele o contexto histórico dele interfere muito na maneira de pensar destes 3 filósofos. O mais velho é o Hegel, depois Marx, e por último o Nietzsche, que já morre em 1900, e então são no último ano do século XIX. Então, esses filósofos, eles viveram a primavera dos povos, eles viveram numa época em que o capitalismo industrial já estava consolidado, o capitalismo já estava consolidado e existia muitas diferenças sociais e surgiam problemas sociais decorrentes da forma de viver do capitalismo. E o Karl Marx ele vai apresentar a sua primeira, uma crítica mais sistematizada ao capitalismo. Tá? Então, este é o contexto. Nós estamos falando de filósofos, e particularmente de um filósofo, do Karl Marx, que estavam implicados no seu tempo, eram homens do seu tempo, implicados com as contradições do seu tempo e do capitalismo. A gente tenta forçar a barra hoje para colocar as teorias marxistas nas contradições contemporâneas, e isso a gente acaba incorrendo em anacronismo, e a gente força também a barra de entender o Karl Marx por valores atuais, criticá-los por valores atuais. Então, de qualquer maneira, nós vamos agora entender um pouco deste filósofo bastante polêmico, que a gente já estudou em sociologia, porque ele é a base do pensamento sociológico, é um dos 3 porquinhos, né, um dos fundadores da sociologia, em que ele traz esse problema da desigualdade. Então, vamos lá. Começando pelo Hegel, que viveu de 1700 a 1831. O Hegel ele vai nos remeter, né, a uma discussão. Lembra que o René Descartes, o Francis Bacon, estavam discutindo a filosofia em termos científicos, a filosofia como necessária para o progresso da ciência, se eu penso, se eu logo existo. Então, eles estavam ali discutindo, junto com Blaise Pascal, estavam discutindo a essência do ser e o que é o conhecimento, qual conhecimento é mais relevante, se é o conhecimento racional ou conhecimento empírico. O Hegel ele vai acrescentar, ele vai dar continuidade a essa discussão, dando um grande salto para trás e para recuperar discussões importantes e uma discussão sobre aonde está a verdade, né? Ele vai recuperar a dialética. Então, o Hegel ele vai tentar recuperar essa discussão sobre o que é a verdade através de 2 filósofos pré-socráticos que são inauguradores deste problema que o Kant até chama de quimera, de pequena discussão sobre a verdade, se ela está no ser que permanece. Essa é a descrição de Parmênides, ou se ela está no ser que
no ser que muda, né? No devir, que é o que propõe o Heráclito. Aonde está a verdade? A verdade está naquilo que não muda, ou, portanto, observável na realidade, imutável das coisas, ou a verdade está na mudança, no raciocínio, no fluido, no fluxo. Então, essa discussão filosófica inicial ela é resgatada por Hegel no século XVIII ainda e percorre o século XIX com a seguinte pergunta: sua originalidade, né, depois dos pré-socráticos, ele vai residir na resolução filosófica oferecida a uma questão sobre o ser e o devir. Então, o ser produz constantemente a si mesmo, percorrendo um trajeto histórico dialético. Então, o próprio ser, ele é causador do devir, ele é causador da mudança, né? E, e a realização da sua forma absoluta. Então, o devir, o vir a ser, na filosofia, que é uma discussão que é bastante pertinente, né? Se a gente foge ao nosso destino ou não, ou se o nosso destino já está impregnado naquela maneira que nós somos, e se somos desta maneira é porque é da nossa composição. Então, por exemplo, Aristóteles, quando falava lá das contingências do ser, ele falava que a forma, né, era uma maneira de classificar as coisas e de marcar o destino do ser, né? O Hegel vai dizer que não, que o ser ele pode ser transformado pelo devir. E aí ele vai chamar isso ele vai propor uma metafísica dialética. Então, ele vai pegar e vai transformar essa discussão através da dialética, ou seja, daquilo que é o ser e daquilo que o ser, que a realidade transforma o ser, que é o devir. É muito essa discussão, a gente fica falando assim, ela, ela é muito etérea, né? Então ele diz que assim, o ser, olha só como é etérea. O começo da filosofia ocorre com o ser e com o nada. Então, existe o ser, mas se ele não se realizar, se nada pesar sobre o ser, ele não existe, né? Então é o encontro do ser e o nada, né? São as duas coisas que existem nesse pensamento da dialética hegeliana, que é bem difícil de compreender, né? Bom, um outro aspecto importante do pensamento hegeliano além dessa questão metafísica do ser e o nada, né? Existe o ser, e o ser existe a partir da composição do seu destino, portanto, do devir. E se não houver o devir, não existe o ser, então o ser inanimado não existe. Então é o ser e o nada, né? Além dessa discussão metafísica, o Hegel vai avançar bastante com o pensamento ocidental, porque ele vai escrever sobre a história da filosofia. E em algum momento ele vai dizer que a filosofia cabe apenas no papel contemplativo da história, né? E aí ele vai fazer um estudo bastante profundo sobre as história da filosofia, e a partir de Hegel, a filosofia fica muito a reboque da história. Então, quase todos os filósofos são mais... por exemplo, quando eu estudei filosofia, as matérias estavam divididas em períodos históricos: filosofia medieval, filosofia contemporânea. Tinha algumas matérias que eram temáticas: ética, lógica, filosofia política,
mas ainda assim, né, sempre com um apanhado histórico. Você, quando ia discutir, por exemplo, lógica, você começava lá. Então, Parmênides e Heráclito no século tal, depois Platão, depois Aristóteles, depois Bolin, depois. Então, ainda assim, a filosofia ganha um método contemplativo da história, que o Marx vai aproveitar esse gancho. O Marx é um discípulo do Hegel e ele vai é, transformar isso em materialismo histórico, né? Bom, o que traz de mais novo, assim, que do pensamento do Hegel para o pensamento ocidental é a triade da dialética hegeliana: tese, antítese e síntese. A tese consiste em uma situação ou condição inicial no qual você tem uma ideia, né? Caracterizada pela. Aí você. A sua ideia vai ter uma contradição, uma presença da negativa, que é o ou em linguagem plenamente filosófica, do ser e do não ser, né? Então você tem a antítese. Toda a ideia traz em si uma anti-ideia, uma antítese. E ultrapassar essa antítese, preencher essas lacunas, você chega a uma síntese. Então você tem uma tese, uma antítese e uma síntese. Quando vocês estiverem na faculdade, quando vocês estiverem aí fazendo um curso superior, vocês vão ver que quase todas as disciplinas trabalham dessa maneira, disciplinas investigativas, né? Então, na medicina, nas ciências humanas, nas ciências exatas e nas biológicas também, todas vão trabalhar assim, ó, o que é o ser, e aí vai ver as contradições para retirar o que não é, e a partir da dúvida vai para uma investigação mais lógica. Então, sempre se pergunta numa investigação científica qual é a sua tese, qual é a sua ideia, né? E vocês aprendem isso já no ensino médio, quando vocês têm que elaborar um texto dissertativo, no qual você tem que ter uma posição, e desta posição você tem que transcorrer um texto defendendo a sua posição, mostrando que há contradições, mas que foram superadas. Então, por exemplo, um texto dissertativo segue a dialética hegeliana. E aí, o Karl Marx. Eu fiz só 3 slides hoje, para ser mais rápido, porque eu acho que os slides estavam ficando muito cansativos. Então, o Karl Marx ele vai avançar em relação ao pensamento do Hegel. Ele é um jovem hegeliano, né? E suas teses filosóficas foram muito profundas. Foi o Karl Marx que colocou a ideia do progresso em suspensão, né? Então nós tínhamos, por exemplo, ao longo da história, essa ideia de que o novo é sempre o melhor, o, a ideia de progresso. E o Karl Marx vai contrapor a ideia de progresso, e ele vai falar de que a história ela não é uma linearidade. Essa é a principal crítica que ele tem a Hegel, porque o Hegel ele vê a história, o Estado, como um idealismo, né? Um ideal perfeito. E ele vai dizer que não existe essa perfeição e há inúmeras contradições no Estado, na sociedade, na história, e que essas contradições, essas coisas mal resolvidas, que faz com que a história avance não de uma maneira linear, mas numa maneira cheia de looping, de indas e vindas, tem um elemento de longa duração. A teoria da história até hoje segue essa organização. Quando a gente vai estudar história no ensino médio, geralmente o professor fala isso,
causa de longa duração do fim do feudalismo. A questão estrutural do fundiária do feudalismo, tinha muito rei sem terra, tinha muita tal, né? Uma questão de média duração, as cruzadas, tal, uma questão assim, estopim, que levou ao fim cabal do feudalismo, a queda de Constantinopla. Então, a gente sempre estuda, por exemplo, o Karl Marx, quando ele vai estudar a Revolução Francesa, ele vai estudar justamente isso, ele vai falar contradições de longa duração dos estados gerais, longa duração, né? Média duração, a fome a fome e a ineficiência das relações em abarcar as pessoas, né? Então ele vai falar fome, guerra, tal, média duração. Estopim. O estopim foi a queda da Bastilha. Então, essa maneira, esse materialismo histórico do Karl Marx, ele vai mudar bastante a teoria da história. Então, suas teses filosóficas e sociológicas desenvolvem-se no horizonte da contestação capitalista, e Marx propõe seu socialismo científico, isto é, uma proposta de transformação revolucionária da sociedade que se pretende sustentada por evidências científicas. Então, suas teses filosóficas, primeiro, ele vai dizer que o socialismo tem fortes contradições e depois, né, ele vai investigar. Nesse investigar, o Karl Marx é bem diferente dos outros filósofos, porque ele se aproxima do movimento operário, ele não é um filósofo distante do povo, ele é um filósofo que vai se aproximar das questões populares, ele vai interferir. Na época, existia um movimento anarquista forte, Proudhon, Froderbach, Bakunin, vários filósofos eram engajados na luta de classe, eram engajados na contestação política contra o Estado moderno, contra o establish, a coisa feita, e o Karl Marx vai ser um desses debatedores, vai ser, assim, talvez o maior debatedor dessa época, né? E ele vai, tanto é que ele vai ser expulso ele é alemão, aí ele muda para Paris, ele é expulso de Paris, aí ele vai para a Inglaterra, na Inglaterra ele passa um perrengue danado, passa fome, as filhas dele, a primeira filha morre, ele teve 3 filhas, e as 3 filhas dele tiveram fins trágicos, e foram importantes também no pensamento do Karl Marx. Ele tinha uma visão assim de família que para a época não era muito comum, essa questão de cuidar dos filhos e de mantê-los próximos. Então ele era um filósofo engajado, né? Talvez o mais engajado de todos os tempos, ao ponto que nós lembramos muito mais do Karl Marx pelo engajamento político dele do que no senso comum. Quem é o Karl Marx? É o inventor do comunismo. Mas quem é o Karl Marx? O Karl Marx foi o filósofo da idade do século XIX, da idade contemporânea, que lançou as críticas, as contradições ali, apontou as contradições da nossa sociedade, que é a sociedade capitalista. E nesse lançar as críticas, ele também propõe um socialismo. Ele vai se contrapor no debate, se posicionar no debate que já existia, e ele vai se contrapor dizendo que o socialismo ele deveria seguir determinada métrica, determinado método, que é o chamado socialismo científico, que foi a onda revolucionária que varreu o mundo nessa época. Nessa época não propriamente, porque enquanto ele teorizava,
aconteceu o governo socialista da Primavera dos Povos em Paris, mas foi bastante efêmero. Mas as ideias de Karl Marx vão influenciar a Revolução Russa e os movimentos socialistas mundo afora no século XX. Tá? Bom, sobre o Karl Marx, ele fazia parte do ciclo dos jovens hegelianos, ele era um filósofo influenciado por Hegel, que recolhe da noção hegeliana a dialética, mas rejeita o idealismo. Então ele vai dizer que, por exemplo, o que é o idealismo em Hegel? O Estado ele existe, ele é o modelo ideal porque chegamos ao Estado, né? Então ele vai propor esse tipo de coisa. Um momentinho que tem gente querendo entrar. Deixa eu ver. Não, não tem gente querendo entrar, não. Vou fechar. Bom, o idealismo do... Onde eu estava? Sumiu, gente. O idealismo do Hegel, ele entendia que o processo histórico, a instituição que chegou ali é a melhor porque ela passou por foi vencendo as contradições. Então, ele idealiza o presente. O Karl Marx, ele vai dizer que nas instituições contemporâneas há inúmeras múltiplas contradições. E aí ele vai ser contra o idealismo e ele vai falar, olha, vamos olhar a realidade. Se você pegar aí o Karl Marx, o Capital, que é a obra mais pesada, ou se você pegar manuscritos econômicos, ou qualquer texto do Karl Marx, ele é muito, muito, muito pesado em termos de referenciais estatísticos, em descrição da realidade, em uma metodologia. Por isso que ele é importante na sociologia. Ele vai ser bastante metódico ao descrever a realidade. Né? Então, o Karl Marx ele escreve de uma maneira bastante densa. Não tem como você ler o livro do Karl Marx e não se irritar, né? Então, ele é anti o essencialismo, ele vai dizer da essência das coisas, que é o idealismo hegeliano, e ele vai dizer que das contradições é o motor da mudança histórica. É bom lembrar que o Karl Marx teve um grande parceiro em vida, que é o Friedrich Engels, de 1820 a 1895, inclusive o ajudou financeiramente nos problemas pessoais que o Karl Marx teve, como eu já disse, eu até coloquei um link no PDF para vocês lerem um pouquinho, né, da história do Karl Marx em relação à sua vida pessoal, assim, às suas filhas, né? É interessante porque eu sempre falo, a gente oculta as mulheres na história. E a esposa do Karl Marx e as filhas do Karl Marx foram grandes, e o Friedrich Engels foram os grandes interlocutores, aquelas pessoas que ajudaram o Karl Marx a escrever, a dialogar. Não é que é diferente do Nietzsche, que é a irmã do Nietzsche que escreveu, e eu até desconfio que talvez a filósofa fosse a irmã do Nietzsche, não o próprio Nietzsche, né? Porque ele tinha problema de epilepsia e uma epilepsia frequente, ele tinha problemas de saúde, foi internado em sanatório. Não sei se o Nietzsche era realmente capaz de escrever tudo que escreveu ou se a irmã dele deu uma ajeitada no texto. Mas no caso do Karl Marx, ele trocava cartas com a sua esposa e com suas filhas, organizando o movimento operário na Inglaterra e na França.
Bom, de qualquer maneira, tá aqui, olha, a razão e as ideias não existem independentemente das relações da história histórica dos seres humanos em sociedade. Ao mesmo tempo, ele reconhece o valor da dialética hegeliana como o essencial no devir da realidade e afirma que a dialética aparece invertida em Hegel, abstraída no plano especulativo, inadequadamente desvinculado das efetivas relações da sociedade. Então, é o Karl Marx trazendo a observação sociológica além da contemplação do fato histórico. Na filosofia de Marx, o verdadeiro lugar da dialética são as relações sociais de produção e a história dos seres humanos em sociedade. No pensamento marxista, a história da humanidade e não é imaginária como a história das instituições, o espírito das leis. Então, essa é a crítica que o Karl Marx faz. E ele vai trazer alguns conceitos muito importantes que, vez por outra, caem no vestibular ou nós somos impelidos a discutir porque são conceitos que ele observou, que ele construiu da observação da realidade e que até hoje está em pauta de discussão e debate político. Por exemplo, alienação. Né? Eu sempre, quando eu dou aula na faculdade, no mesmo período que eu dou aula, né, na faculdade, eles têm aula de psicologia e tem aula de sociologia comigo. Né? Psicologia com uma professora de psicologia, sociologia da administração é comigo, ou sociologia, sociedade e tecnologia. E aí eu sempre pergunto, o que é alienação? Se o aluno vai pesquisa na internet, ele vai responder alienação em termos da psicologia. Mas, na verdade, o que eu quero é que ele responda o que é alienação nos termos que eu discuti em sala de aula. Alienação das forças produtivas, do Karl Marx. Então, o que é alienação? Ele vai perceber que a tecnologia não gerou desemprego. O que gerou desemprego foi o alijamento dos trabalhadores da sua força de trabalho. Então, por exemplo, na Inglaterra, berço do capitalismo industrial, antes do capitalismo industrial, houve um movimento de alienação do sujeito, do indivíduo, do trabalhador, do meio de produção, que foram lá os cercamentos ingleses, que despojou as pessoas da terra e a expulsou. Então, houve o êxodo rural, expulsou as pessoas das suas propriedades, requerendo que elas tivessem um título de terra numa época que os cartórios sequer existiam. Então, essas pessoas foram expulsas da sua terra, ou seja, elas foram alienadas do meio de produção, no caso, o meio de produção agrícola. Chegando na cidade, existia um grande número de trabalhadores que precisavam trabalhar e se sujeitavam a um trabalho baixamente remunerado que garantisse pelo menos a comida. E aí este trabalho é o trabalho assalariado. E alienação é quando o trabalhador ele não é dono do meio de produção. Então, o trabalhador do campo ele é menos alienado do que o trabalhador da indústria. Porque o trabalhador do campo, que tem a sua terra, que tem o seu roçado, que tem uma pequena roça, ele não é alienado, porque o meio de produção é dele, a terra é dele. Ao mesmo tempo que ele vai para a cidade e ele só tem a sua força de trabalho a vender, que é chamado de prostituição da força de trabalho. Então, chega lá, ele tem que trabalhar e ele vai trabalhar por um salário baixo. Por que é um salário baixo? Porque
existe um contingente de reserva. O capitalismo funciona porque os salários são baixos, porque as pessoas estão alienadas, e o salário baixo ele existe porque existe o desemprego estrutural do capitalismo, que é chamado de contingente de reserva. O capitalismo funciona a partir do desemprego. Então, a taxa de desemprego não significa para o capitalista, para quem detém o meio de produção, a taxa de desemprego não é um problema. A taxa de desemprego é um problema apenas para a classe trabalhadora. Então, e a classe trabalhadora, neste antagonismo dialético de dominação, a classe trabalhadora ela é pressionada a trabalhar porque existe o desemprego estrutural. Existe sempre alguém mais pobre do que você, mais desesperado do que você, que vai fazer o que você faz por um salário menor. Bom, e aonde está o lucro do patrão? Ele é dono da empresa, ele paga salário, ele paga matéria-prima. Como é que o patrão vai ganhar? Ele vai ganhar através da mais-valia. Quanto mais você produzir por menor custo, ou seja, por menor trabalho e menor tempo, e aí o tempo vira a alma do negócio, time is money, já entra a mais-valia e a mais-valia relativa. Quanto mais você ganhar, quanto menos você ganhar e quanto mais você produzir por tempo, mais lucro seu patrão vai ter. E aí fica essa tensão, né? Quanto mais intelectualizado for o trabalho, então quanto mais você sábio você é, então, por exemplo, você quer fazer medicina, os médicos são menos alienados do que os enfermeiros, por exemplo, porque os médicos são donos da clínica. Os médicos, para você ter uma ideia, a Unimed, que é uma grande cooperativa médica, os médicos são conveniados da Unimed. Apesar da Unimed muitas vezes pagar menos do que o SUS para o médico, né? A Unimed pega uns 70% do salário aí do atendimento que você vai lá no médico, ele recebe uns 30% do que ele receberia se fosse um, um atendimento particular, né? Apesar disso, né, o médico é dono da Unimed, então ele consegue driblar aí a alienação. Mais ou menos, né? A Unimed é bom lembrar que a Unimed é uma cooperativa, porque não parece. Parece que tem dono e parece que os donos lucram em cima dos médicos. Então, por exemplo, se você faz medicina, você é detentor do meio de produção, porque o principal meio de produção do médico é o seu trabalho intelectual, é saber diagnosticar, é saber intervir, é saber costurar uma perna aberta, uma cabeça rachada. Então, o estudo ele é uma maneira de você fugir da alienação, né? É o que a gente chama de mais-valia relativa. Porque quanto mais você estuda, mais você foge da alienação. Porém, quanto mais você estuda, mais aquilo que você produz tem valor agregado. Então, por exemplo, você vai fazer engenharia da computação ou análise de desenvolvimento de sistema. Você produz um software que muito difícil de ser produzido. Você produz aí um Uber, né? Mexe na programação, consegue um aplicativo que conversa com todos os tipos de GPS em todos os sistemas operacionais que existem de uma maneira tão flexível que pode existir um novo sistema operacional
que o teu aplicativo vai rodar, né? Então, puxa vida, você fez isso, você é um cabeçudo, você é inteligente pra caramba. Se você é o desenvolvedor do Uber. Agora, se você é o motorista do Uber, apesar de você ser o dono do carro, apesar de você ser o seu próprio patrão, você tem menos mais-valia. Você vale menos. Quer dizer, o seu trabalho, você vai ganhar um tantinho assim, você vai ganhar, sei lá, R$ 3 por hora. Enquanto o cara que é o programador, ele vai ganhar, o desenvolvedor, ele vai ganhar 3 mil por hora. Então, tem essa contradição da mais-valia relativa. E um programador, ele gera, o cara que fez o aplicativo lá, o cara que trabalha na defesa do sistema do Uber, ele pode ganhar lá uns 6, 7 mil. O funcionário que acabou de chegar na empresa vai ganhar uns 6, 7 mil por hora, né? Mas o lucro que ele gera para o patrão é de 1 milhão, né? Então, dessa maneira, existe a mais-valia e a mais-valia relativa. Entenderam? Então, a alienação é o sujeito que não tem posse do meio de produção, por isso é forçado a trabalhar. Além disso, existe um desemprego estrutural que o força a trabalhar por um salário baixo, né? Vocês lembram o Brasil, quando teve uma taxa de desemprego abaixo do capitalismo estrutural? Quando a taxa de desemprego no Brasil chegou a 8%, foi em 2012. Esse país pegou fogo literalmente. Teve um monte de protestos que você não entendia muito bem o porquê. Hoje, passado esse tempo, a gente fala, ah, meu Deus, como o povo foi feito de bobo. Esses protestos foi para desestabilizar justamente o pleno emprego que estava existindo. E aí você foi destruindo os meios de produção para gerar esse desemprego que não choca ninguém. Os donos do poder aí têm um desemprego de 40% e eles falam, não, tá bom, assim tá bom, agora tá legal, estou gostando desse desemprego, porque tem muito vagabundo aí que não quer trabalhar, né? Então, você tem essa desemprego estrutural. Aí você tem a mais-valia, né? Voltando aí à mais-valia. Mais-valia é o quê? É quanto o seu patrão ganha de acordo com o seu salário e o tempo que você produz. E a mais-valia relativa é que se você estuda, você produz produtos com maior valor agregado, tá? Bom, e aí os outros conceitos que eu coloquei aí de Karl Marx que é importante para entender. A relação de produção e a relação de trabalho. O trabalho para o Karl Marx é a principal forma de existência do homem. Então, ele tem uma visão muito positiva do trabalho. O trabalho ele deve existir para que o homem é a principal realização. O homem vive através do trabalho, né? Então, o trabalho, a classe trabalhadora, para ele, ela é idealizada. E a relação de produção, né? O patrão, ele é dono do meio de produção. E o empregado é dono das relações de trabalho. Isso gera uma contradição. Isso gera é mais do que contradição. Isso gera uma luta de classes. Então, o poder do patrão é deter o meio de produção. Ele não produz nada. Quem produz é o empregado. O poder do empregado é a produção. Então, existe a possibilidade dos empregados se unirem e fazer uma greve e lutar contra o patrão, né? E existe
Então, essa eterna contradição, essa tensão entre patrão e empregado é que vai gerar a mudança histórica, segundo Karl Marx. E por que que não acontece? Por que que é abrandado a luta de classes? Porque existe a ideologia. Ideologia, no conceito marxista, não no conceito vulgar, hoje as pessoas falam, não, isso daí a pessoa tem muita ideologia. Nossa, coitado, né? Ah, isso é ideologia. Parece que ideologia virou ofensa, e a pessoa tem que, ai, coitadinho, não tem ideologia, vamos tirar isso dele, né? Na verdade, ideologia para o Karl Marx, e é o conceito mais profundo e aceito nas ciências sociais, né? Ideologia é a maneira pela qual todo o sistema existe e funciona para manter o status quo, ou manter a palavra em inglês que eu não sei pronunciar, que é o establishment, né? Estabelecimento. Então, manter as coisas tais como estão. Por que as pessoas não se rebelam se, se as relações de trabalho e as relações de produção são injustas? Porque existe todo um sistema cultural que vai desde o processo de escolarização, da inculcação da meritocracia, é, do, do consumo, do status gerado pelo consumo, que é uma outra discussão do Karl Marx. Isso são instrumentos de imposição ideológica. As classes dominantes, no caso agora a classe burguesa, que detém o meio de produção, ela também detém o meio de comunicação, ela também detém o sistema escolar, ela também detém o sistema de valores. Então, mesmo pobre, ele vai idealizar, ele vai ter os mesmos valores que o rico. Então, ele não se ele aceita as coisas tal como está, porque é inculcado uma ideologia dentro da cabeça dele. Então, ideologia para Karl Marx é a inculcação, é meter na cuca das pessoas os valores morais que preservam a classe dominante, tá? Isso é inculcação ideológica para Karl Marx. Preste atenção nisso, porque isso cai pra caramba nos vestibulares, principalmente contrapondo, trazendo aí o pensamento da Marilena Chauí, que é filósofa brasileira, que trata bastante de ideologia, inclusive nos termos marxistas. Bom, o Nietzsche, eu juro por Deus que eu tentei ser rápido, mas o Nietzsche, ele é um filósofo que também é chamado de mestre da suspeita. Então, Karl Marx, o Nietzsche e o Freud são chamados de os mestres da suspeita. Por quê? O Karl Marx, a partir do conceito de ideologia, ele coloca o mundo em suspensão, porque ele vai revelar ou ele vai propor que o esquema de produção cultural, de aceitação da vida tal como ele é alienadora, ele é intencional, ele é para manter o status quo da classe dominante. Então, o Karl Marx vai dizer que existe a ideologia. O Freud vai dizer que existe o inconsciente, que a nossa consciência não é plena, que existe uma inconsciência, uma inconsistência, existe o sonho, existe alguma coisa por trás de nossa consciência, que é a inconsciência. Então, Freud é o outro mestre da suspeita. E o terceiro mestre da suspeita é o Nietzsche, que ele vai dizer que é do eterno retorno das coisas. Ele vai dizer que ele vai colocar as instituições em suspensão. Ele vai dizer que todas as instituições, inclusive as instituições culturais filosóficas ocidentais, a nossa forma de pensar, o pensamento filosófico ocidental, que vem lá dos gregos, junto com o cristianismo, junto com o judaísmo,
ele vai ser um iconoclasta, ele vai ser contra as instituições, o Nietzsche, tá? A gente tem que tomar cuidado com as ideias do Nietzsche, que leva ao niilismo, e algumas ideias do Nietzsche elas foram utilizadas para exacerbação do individualismo, já que as instituições elas precisam ser colocadas à prova, elas são instrumentos de dominação, né? E ele vai exaltar o homem, o indivíduo nas suas obras. Então, veja só as obras dele. O Nascimento da Tragédia, assim falou Zaratustra, Exo Homo, Além do Bem e do Mal, A Gaia da Ciência, O Anticristo e O Crepúsculo dos Ídolos. Todos esses livros, né, dos filósofos que nós vimos hoje, esse é o que eu tenho mais dificuldade de ler, porque eu acho a escrita do Nietzsche um pouco empolada e, e diferente do Marx, que também é muito difícil de ler. Geralmente o Marx ele apresenta um conceito muito difícil de entender, depois ele descreve esse conceito com fatos sociológicos que ele colheu para argumentar. Agora, o Nietzsche ele faz uma coisa um pouco mais complexa, que é uma digressão filosófica. Então, você está lendo Nietzsche, ele faz muitas referências a situações que você precisa pesquisar para ver o que é, né? Então, eu acho bem difícil a leitura do Nietzsche. E, além disso, né, tem Heidegger, que foi o filósofo inspirador de Hitler, se inspirou no Nietzsche e a, tem um livro, se eu não me engano, que se chama Genealogia do Mal, que remete à obra do Nietzsche em relação à ascensão do totalitarismo e do nazismo. Mas, de qualquer maneira, o Nietzsche ele é muito importante porque ele é um iconoclasta. Ele vai, por exemplo, em relação ao cristianismo, ele vai dizer que o cristianismo é uma religião de escravos derrotados. Quando ele vai fazer críticas ao cristianismo, ele vai dizer que a moral, que o freio moral, ele é uma imposição do homem, que o homem não deveria ligar para a moral. Então, por isso que ele é chamado aí de iconoclasta, tá? Ele desafia a moralidade, ele desafia o cristianismo, não só o cristianismo e o judaísmo, a ciência e os fundamentos da civilização ocidental. Então, por isso que ele é um iconoclasta. Beleza? Eu vou mostrar para vocês agora o PDF que eu grifei, né? Eu mandei este pelo WhatsApp. Alguém tem alguma dúvida? Oi? Cadê vocês? Sumiram? Vixe, Maria. Caiu, gente? Não, tá tudo certo. Ah, que susto. Eu achei que tivesse caído aqui a conexão e eu estivesse dando aula. Eu vou tentar abrir aqui, acho que está aqui, o, o arquivo que eu grifei, né? Então, na página 248, eu grifei aqui sobre a dialética de Hegel. Aqui está falando que ele foi um grande influenciador do Karl Marx, do Nietzsche e do... Bom, ele inaugura o pensamento, então todos escrevem a partir dele, né? Do Engels, né?
E aí tem esse primeiro parágrafo aqui, fala justamente daquela tensão entre o ser e o devir, e aqui este parágrafo é legal, quem não pegou no começo do semestre, acho que as aulas até eram presenciais, quando eu falei sobre Parmênides e Heráclito. Então aqui tem um pequeno retorno, uma pequena revisão sobre Parmênides e Heráclito. Está grifado aqui. Parmênides, a verdade está naquilo que permanece. Heráclito, a verdade está naquilo que muda. O homem não se banha duas vezes na água do mesmo rio, porque o homem nunca é o mesmo, a água nunca é a mesma. Heráclito. Aqui ele a contemplação da história, a importância de estudar a história para a compreensão da filosofia, e aqui a triade hegeliana, tese, antítese e síntese. Aqui que eu anotei, nesse texto, Hegel afirma que o espírito em si, inicialmente, é o ser puro, e esse ser, é o ser e o nada. É a questão do idealismo de Hegel, que é criticado pelo Karl Marx. E aqui a dialética, né? A dialética é o espírito projeta-se primeiro em um ser, o ser em outro ser, né? Então, o ser existe e ele se transforma, mas ele só se transforma objetivamente a partir de coisas que lhe foram dadas. Então, o ser só se transforma de acordo com o lugar cultural que ele, do tempo, da cultura e das relações de vida que ele tem. Então, essa importância da dialética hegeliana, né? Aqui, a importância da história, né? Em seu livro, A Filosofia da História, Hegel discorre detalhadamente sobre os fundamentos de sua conceituação histórica, especificando três aspectos imprescindíveis ao entendimento do devir, da razão e as determinações abstratas do espírito, os meios que se utiliza o espírito para sua construção e a forma na qual o espírito se realiza completamente. Bom, aqui, então a história está virtualmente contida no espírito em si, é o progresso dialético na consciência. E aqui eu coloquei uma observação, um anjo da história, mas eu não peguei para vocês. Então deixa eu ver aqui. O anjo da história. É um quadro, uma pintura, e o Walter Benjamin, que é que nós estudamos a semana passada, né? Ele pôs essa ideia aqui de o anjo da história, acho legal, tem alemão, mas o Ângelos Novos, ele conta que o anjo da história, esse texto muito importante do Walter Benjamin, é uma reflexão sobre o pensamento do Hegel. Ele diz assim que tudo bem, existe esse idealismo, esse anjo da história, que é o progresso. No entanto, o anjo da história está ao contrário. Enquanto o progresso o vento varre naquela direção, o anjo da história está vendo o para trás. Então ele tem um poder de olhar para trás e ele vê aonde passa o vento do progresso, ele vê a destruição, né? Então essa discussão que o Walter Benjamin tem sobre o anjo da história, que eu anotei ali para vocês, que é um diálogo entre um filósofo do século XIX e um filósofo do século XX. O Walter Benjamin foi o filósofo do século XX, que nós estudamos para falar de cultura de massa. Bom,
O Estado em que a liberdade efetua seu movimento para a universalidade impõe. Aqui é uma outra diferença que existe entre o pensamento de Karl Marx e o pensamento de Hegel. A noção do Estado. Para o Karl Marx, para quase todos os filósofos do ciclo hegeliano, exceto Hegel, o Estado ele é para preservar a ideologia dominante. Então, o Estado ele preserva a classe burguesa. O Estado surge para preservar o capitalismo e para preservar os donos do poder no poder, tá? E enquanto o Hegel acredita que o Estado é uma instituição natural, portanto etérea, uma instituição que existe e ela é resultado do progresso histórico. Então há um idealismo em relação ao Estado para Hegel, diferente de Karl Marx, que vai dizer que o Estado ele é opressor. Bom, o Hegel ele repercute de modo denso a cultura filosófica contemporânea e ele vai influenciar bastante o pensamento do Karl Marx. Eu grifei aqui este exercício da Federal de Uberlândia porque, primeiro, aqui, ó, tá vendo? Filosofia da história. Primeira dica, fiquem sempre atentos a isso. Às vezes, o nome do livro, o título, ajuda bastante na hora de responder. E esses dois aqui são os dois únicos que tratam de história, né? Então, a razão governa o mundo e, portanto, a história é um processo racional. A razão dos homens obedece à vontade divina e prevalece o curso da história. É difícil acreditar que o Hegel vai dizer que história é destino, desígnio de Deus, né? O processo histórico, o pensar está subordinado ao real existente, né? Exatamente, é o devir, né? O ser e o devir. E então leiam aí essa questão, ela ajuda a sintetizar, tá? As respostas dessa questão, ela sintetiza, este exercício ele sintetiza o pensamento de Hegel, principalmente em relação à teoria da história. Bom, o materialismo histórico de Karl Marx destaca igualmente nos ciclos da filosofia alemã, então aqui eu coloquei, apresentei o materialismo histórico a partir de Karl Marx, tá? Esse parágrafo é assim, ele apresenta. Eu destaquei aqui que Robert Dawn, Proudhon, Fourier são os filósofos do chamado socialismo utópico, e esse socialismo utópico do Karl Marx, ele desculpa, a campainha tocou e eu me desconcentrei. Não é socialismo utópico de Karl Marx, não. Ele viveu num momento em que existia uma discussão sobre um ideal socialista de mundo, né? E os anarquistas, que ele, que ele vai chamar de socialistas utópicos, eles propõem um mundo ideal sem luta de classes, em que a vitória da classe operária. E aí o Karl Marx ele vai rebater essas críticas do socialismo utópico feita pelos anarquistas com o socialismo científico, tá? Então, é a grande rivalidade que existe entre anarquistas e socialistas. Agora, clicando aqui, socialismo utópico, socialismo científico, é a contraposição aqui dessas duas ideias. Aqui, o jovem Marx, se eu não me engano, aqui eu coloquei essa reportagem para vocês, só por curiosidade, para falar sobre o aspecto feminino da filosofia, né? A influência das filhas do Karl Marx no pensamento filosófico dele, e elas próprias foram filósofas que, se fosse hoje, elas seriam mais ouvidas do que o
próprio Marx. A, a última filha dele aqui, a que possivelmente se matou, né? Deixa eu ver se é essa reportagem mesmo. Oh meu Deus, tá travando aqui o computador, não estou conseguindo descer. É que elas escreveram e elas falavam da condição da mulher operária, da mulher na luta de classes. Então, é bem interessante esse pensamento aqui das filhas de Marx, porque são o feminismo, né? Então, são filósofos do feminismo e são combativas, né? Depois dá uma lida aí, né? Nessa historinha das filhas do Karl Marx. Estou preocupado com o tempo, como sempre eu estouro o tempo. Aqui, Manuscritos Econômicos do Karl Marx. Eu emprestei esse livro para alguém que nunca me devolveu, eu tenho uma raiva disso, nunca mais empresto livro para ninguém. Mas os Manuscritos Econômicos e Filosóficos do Karl Marx, que é um livrinho muito baratinho, pequenininho, você lê enquanto você faz cocô, tem para vender na tabacaria Tradição, né? Marx esclarece sua crítica dialética a Hegel, para a qual a história humana é uma dimensão privilegiada da metafísica, definindo-se, portanto, como expressão lógica de uma razão anterior, própria do ser humano, que tem na humanidade a sua via para desenvolver o saber como absoluto. Conclui que, sob o ponto de vista da especulação hegeliana, a natureza e a humanidade são reduzidas a simples predicados estéreos do espírito. Atribui, então, um duplo erro a Hegel. O que seria esse duplo erro? Em primeiro lugar, o erro reporta-se diretamente à noção de que tudo que existe, o universo, a natureza, as formas de vida, é exteriorização do espírito. Sendo assim, a humanidade é concebida como como efetiva, como a efetividade desse espírito, né? E a tem até uma chargezinha que eu procurei para ilustrar a aula, mas eu não gostei, do materialismo histórico, do Karl Marx jogando uma pedra na cabeça do René Descartes para falar que tudo que é sólido, essa é uma máxima do Karl Marx, tudo que é sólido desmancha no ar. Nos interessa o que é sólido, o que existe. E desmancha no ar porque tudo é perecível, tudo está num processo de superação, num processo de desgaste. Tá? Leiam este parágrafo aqui que eu destaquei, que é neste sentido que ele fala. Tá? O materialismo dialético na história da humanidade, acabei de falar, né? E esse último parágrafo sintetiza não, aqui os conceitos de Karl Marx. Ó, modo de produção, tá aqui. O que é modo de produção? Conceito nuclear no pensamento de Karl Marx, modo de produção corresponde à totalidade das relações socioeconômicas na articulação das forças produtivas. Trabalho alienado, o que é trabalho alienado? Então, trabalho alienado, observamos sobre o prisma trabalho alienado singulariza a espécie humana no universo de seres vivos, definindo, portanto, a humanidade. O trabalho alienado é quando se torna uma atividade estranha para o trabalhador, que não reconhece o que ele faz e tampouco ele detém o meio de produção. Esse é outro aspecto que eu não falei na alienação. O trabalhador alienado, ele não sabe aquilo que ele realiza. É aquela crítica lá do filme do Charlie Chaplin. Ele é apenas uma peça na engrenagem e ele não entende aquilo que ele realiza. Então, ele é alienado, ele não reflete sobre aquilo que ele faz. Ele não detém nem mentalmente a realização do seu trabalho. Né? Bom, Marx aponta as relações sociais de produção e as relações de trabalho, né? Nas relações sociais de produção,
as forças produtivas que combinam o nível tecnológico elaborado por uma sociedade com as técnicas empregadas pelos trabalhadores em suas ações, é a junção de dois conceitos muito importantes, tecnologia. O Marx, ele não escreveu sobre educação, mas ele tem um texto que se chama Politecnie, em que ele idealiza um sistema educacional baseado na tecnologia, né? O fetichismo da mercadoria. Isso eu recomendo para vocês um filme que se chama Criança, Alma do Negócio. O fetichismo é um forte, e o termo que ele usa é esse, né? Fetiche. É que o desejo de consumo, ele nos torna tão estranho a nós mesmos que a gente perde até o prazer sexual e a gente tem o prazer da realização na compra, no consumo. E isso vai regindo as relações sociais. A diferenciação social no capitalismo se dá pela posse de bens materiais e do meio de produção, e a distinção social se dá pelo fetiche da mercadoria. A gente compra coisas que a gente não sabe para que serve, para agradar pessoas que a gente desconhece e que a gente de fato despreza, e dessa maneira a gente vai se imbuindo de dívidas e se tornando cada vez mais alienado. E o desejo do consumo vai guiando a nossa vida e vai capturando o nosso desejo, inclusive o desejo sexual, né? E isso vai nos retirando da própria vida. Eu vou passar mais rapidinho aqui no Karl Marx, porque eu acho que o dele eu falei lá no slide. Então, o Nietzsche, né? Depois vocês passem esse texto aí, aquilo que eu grifei, o Nietzsche. Os múltiplos escritos de Nietzsche introduzem uma radical mudança na perspectiva histórica do pensamento ocidental. Seus estudos contemplam inicialmente os textos literários clássicos e pesquisas filológicas, destacando-se posteriormente para o interesse preferencial pelas temáticas filosóficas. A relação desse pensador com a filosofia consiste em uma linha de continuidade de interpretações filosóficas de Nietzsche, questionando incisivamente e recusando o projeto clássico da filosofia. Então, Nietzsche ele vai ser um crítico da filosofia, um crítico radical, diferente de Karl Marx, que vai construir o seu conhecimento pela observação da realidade, ou de Hegel, que vai dizer que é necessário construir o conhecimento a partir de uma análise histórica, de documentos históricos. O Nietzsche ele vai incorrer num problema filosófico que a gente pode chamar de sofismo. Ele se apega às ideias, se apega às palavras para fazer o seu desmonte iconoclasta, né? Essa iconoclastia do Nietzsche, ela está muito em moda hoje, né? O Nietzsche está na moda assim porque tem muita gente que fica dizendo que é filósofo, fazendo e fala assim, eu gosto do Nietzsche, porque ele pega os contextos filosóficos, um pormenor e tenta desmontar, quebrar o ícone, fazer a crítica radical, né? O Nietzsche, eu diria que ele é o bisavô da cultura do cancelamento e ele é o bisavô desses filósofos, pseudo-filósofos aí que diz que tudo é mentira, que fulano é hipócrita, isso e aquilo outro, porque ele vai pegar uma contradição e vai desmontar um conceito filosófico inteiro, né? Então, esse é o risco. Eu até coloquei aqui, né? Ideias perigosas, Nietzsche e Heidegger, os dois mais influentes filósofos da atualidade, sustentaram uma postura claramente contrária à metafísica tradicional, como aparece na história da filosofia europeia. Entretanto, eu acho que não me deixou escrever aqui na observação que eu escrevi mais. Ah, tá. Entretanto,
Eu me perdi aqui no entretanto. Entretanto, Heidegger manteve a tese de que a filosofia da vontade de poder de Nietzsche foi, apesar de tudo, ainda uma filosofia metafísica. Por outro lado, poder-se-ia interferir através de uma conjectura bastante natural que Nietzsche rejeitaria também a metafísica, a ontologia fundamental de Heidegger. Os dois estão muito atrelados à ascensão do nazismo. Essa ideia de que o homem é o super-homem e que o homem precisa se desfazer dos seus valores morais, religiosos, filosóficos e ou o marxismo, que baseia numa ideia de solidariedade de classes e de superação das contradições da pobreza, ou do cristianismo, que fala da ideia de compaixão. Para o Nietzsche, essas duas ideias elas precisam ser desmontadas. E para os nazistas, eles vão gostar desse desmonte, tanto do cristianismo como do marxismo, para a imposição de uma guerra de todos contra todos, já que o homem é o super-homem. O homem precisa superar a sua ideia de Deus para que o homem assuma o seu lugar como Deus. Né? Essa é uma síntese do pensamento do Nietzsche. Bom, que é aqui, né, a crítica à moral. Tá? Essa é a tal ideia perigosa. O Nietzsche inicia a primeira dissertação da genealogia da moral, intitulada Bom e Mal, Bom e Ruim, criticando a ausência do espírito histórico dos historiadores da moral e sua tese de que a origem do bom está na percepção daqueles que foram originalmente beneficiados por ações egoístas. Para esse filósofo, o juízo bom procede dos poderosos superiores que atribuíram a si próprios seus atos à condição de bons. Tá? Então, aqui está a ideia do Nietzsche, e aqui eu coloquei a crítica ao cristianismo. Para Nietzsche, a rebelião estava na moral e tem a sua fonte no ressentimento. Se a moral emerge de um sim triunfante, a moral é nobre. A valoração negativa é simples contrastes que descende da valorização positiva. A moral escrava é reativa, diz não a um de fora, um outro, um não eu. E aí ele vai dizer que o cristianismo é uma rebelião de escravos, que o cristianismo ele é uma aversão à grandiosidade do homem, quando ele prega, por exemplo, a humildade. Né? Bom, e como ele é um iconoclasta, ele tira o nosso, o nosso chão, né? Ele escreve uma terceira dissertação, o que significam os ideais ascéticos. Nietzsche declara que os ideais ascéticos são a busca da mais ousada espiritualidade, no qual seus protagonistas procuram afirmar exclusivamente a sua própria existência. No tocante ao ideal ascético para o filósofo Nietzsche, ele destaca que sua reivindicação é ensejada pela precariedade das condições de surgimento e da subsistência da filosofia, o que implica a postura filosófica dessensualizada, hostil à vida. Dito em outra linguagem, o espírito filosófico mimetiza, né, copia os tipos estabelecidos do homem contemplativo. Né? Então, ele vai criticar a própria crítica, né? e não nos fecha. A metafísica, né? A metafísica, em uma linguagem sucinta, o pensamento metafísico produz a ideia de ser que confere sentido ao devir. No horizonte filosófico, essa concepção metafísica recebe sua primeira elaboração nos textos de Platão, e aí o niilismo de Nietzsche vai também retirar a metafísica do pensamento. Né? Você fala, olha, não lhes cabe. Né? Aqui é o estabelecimento do super-homem, né? Além
do homem, em alemão, e, evidentemente, um progresso. Bom, ele vai falar, né? Leia aqui esses trechinhos de. Então, tem todo esse pensamento filosófico aqui do Nietzsche, que precisa ser lido por vocês e relido e revigorado, tá? Eu passei. Ah, não, tem 10 minutos ainda, não sei porque esse alarme está tocando. Eu coloquei alarme porque da outra vez eu tenho passado muito tempo da aula, né? Bom, gente, o que eu quero que vocês façam agora é ler o slide, ler esses grifos meus, e aí na próxima aula eu faço os exercícios e dou a teoria de filosofia, tá? Então tentem aí fazer os exercícios para a aula que vem, para a gente continuar discutindo, ok? Eu preciso salvar, vou pegar e salvar o vídeo, aí eu mando para vocês no WhatsApp e no Classroom, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Parar a gravação.